Olá, eu me chamo Beatriz Mendes, sou residente de pediatria e hoje eu vim falar para vocês sobre a importância da comunicação entre pais e filhos na saúde da criança e do adolescente. É preciso entender inicialmente que comunicar não é apenas se fazer entendido pelo outro. Comunicar também significa ouvir o que o outro tem a dizer. E isso é muito importante, porque comunicação não se restringe a um monólogo, e sim um diálogo. Isso é muito importante ser entendido. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 2, diz: "O insensato não tem prazer no entendimento, a não ser em externar o seu interior." Muitas vezes, como pais, eu tenho observado os pais, eles querem apenas que os seus filhos entendam o porquê de suas ordens, o porquê de suas lições, e não conseguem entender o motivo interior por qual os filhos não cumpriram as suas ordens, os seus requerimentos. Estudando alguns autores de aconselhamento, como Ted Tripp, por exemplo, nós percebemos que quando os pais eles se disponibilizam a entender o que tem dentro do seu adolescente, da sua criança, você consegue conduzir essa criança, esse adolescente, a realizar as atividades da forma mais adequada. Como, por exemplo, se uma criança ela recebe um tênis e essa criança, ela porventura não tenha gostado desse tênis, no dia seguinte, quando ela for para a escola e for utilizar esse tênis, ele não vai querer usar esse tênis, ele vai dar trabalho para usar esse tênis. E você, como pai, você tem duas opções de postura diante dessa situação. Você pode obrigá-lo a usar o tênis de maneira grosseira, ou você pode ouvir o seu adolescente e a sua criança e entender o porquê que ele não gostou do tênis. E quando você se disponibilizar a entender o motivo de qual ele não gostou do tênis, ele poderá surpreendê-lo, como aconteceu no exemplo do livro, onde a criança falou para o pai: "Pai, eu tenho vergonha de usar esse tênis porque os meus colegas na escola irão me colocar um apelido de Duda, porque todos os que têm esse tênis são chamados de Duda. Porque esse tênis é da coleção velha. Então, todas as crianças que têm esse tênis são apelidadas de Duda." Quando você entende o motivo do qual a sua criança está tendo determinado comportamento, você vê na profundidade do coração da sua criança que ele está com medo de ser rejeitado. E chegando no âmago do coração, no entendimento do seu pequeno, ao entender que ele estava com medo de rejeição, você vai trabalhar com isso com o seu filho, sobre rejeição. E que ele não deve ter uma baixa estima ao ser ameaçado de ser rejeitado pelos colegas. E como ele deve se comportar diante dessas situações que ele vai enfrentar por toda a vida. E assim você vai construir a personalidade do seu filho, ensinando a ter resiliência, a ter postura diante dessas situações difíceis. E é através do diálogo e não da imposição de vontade que você vai se fazer entendido pelo seu filho e ele vai compreender que o valor das pessoas não estão nas coisas, e sim no que tem dentro delas. Falando assim parece fácil, né? Você pode estar pensando. Mas por isso que é importante saber o momento certo de repreender e de se comunicar com o filho. Porque se você vai repreender, se você vai ensinar o seu filho no momento em que você está cansado, que você está estressado, você não vai fazer da melhor forma. Então, você tem que respirar e se preparar para esse momento, que é um momento de aprendizado e não apenas de chamada de atenção. E assim vocês dois irão crescer na relação de pai e filho de forma saudável.